Emagrecimento parece algo inalcançável, impossível, mas não é. E hoje eu vou te falar sobre 5 mitos relacionados ao emagrecimento. Fica comigo até o final desse vídeo que eu já te conto. Fala galera, beleza? Eu sou o professor Dr. Jefferson Comin, esse é o canal Comin Nutrição e hoje nós vamos conhecer 5 mitos relacionados ao emagrecimento, beleza? Bom, o que faz uma pessoa querer emagrecer? Pode ser uma motivação estética, então ela quer se sentir melhor ali com a roupa dela, quer ir pra praia e não se sentir constrangido, porque essa pessoa se sente muitas vezes constrangida com o corpo que ela tem nesse momento, seja por motivações relacionadas à saúde. A gente sabe que o sobrepeso e a obesidade são duas condições que levam a uma série de complicações à saúde, uma série de doenças. Aliás, o próprio sedentarismo e a obesidade são caracterizados como doenças, ou então até mesmo o rendimento físico. A depender de quem é você, a depender do esporte que você pratica, emagrecer pode melhorar o seu rendimento físico. Independente da sua motivação para emagrecer ou da motivação do seu paciente para emagrecer, nós temos ali mitos que permeiam aí, que acabam assombrando essa temática, beleza? Então hoje eu vou conversar com vocês sobre esses 5 mitos e eu vou explicar cada um deles. Então vamos para o mito número 1. O mito número 1 é de que se você quiser emagrecer, você vai ter que fechar a boca, ficar sem comer. E isso não necessariamente é uma verdade. Pessoal, várias experiências que eu tenho aqui no consultório são de pacientes que chegam para mim, e aí eu vou ver se esses pacientes eles estão ali obesos, grau 1, grau 2, ou então até mesmo grau 3, e quando eu vou investigar a alimentação atual desses pacientes, essas pessoas não comem. Essas pessoas elas passam a manhã inteira sem comer, ou então comem só uma fruta, alguma coisa do tipo. No almoço elas comem bastante e no jantar elas também acabam comendo bastante. Mas mesmo quando eu vou calcular as calorias, eu acabo percebendo que essas pessoas comem menos calorias do que elas deveriam. E por que essas pessoas não emagrecem? Isso acaba acontecendo porque essas pessoas elas acabam entrando num estado de desnutrição. Sim, embora a pessoa esteja com sobrepeso ou obesidade, ela pode ser uma pessoa desnutrida. As pessoas sobre essas condições, elas só têm um tecido adiposo ali desenvolvido, mas podem estar faltando micronutrientes na alimentação dessa pessoa. Se estão faltando micronutrientes na alimentação dessa pessoa, o metabolismo energético acaba sendo prejudicado. Então vamos lá, um exemplo que eu dou para os meus pacientes, para os meus alunos. Imagina que a gente vai pegar a gordura e essa gordura nós vamos transformar em energia. Quem faz isso é o metabolismo. Só que o metabolismo ele é controlado por enzimas que o nosso próprio corpo produz. E essas enzimas elas só funcionam direito se você tiver vitaminas e minerais sendo ofertados de maneira correta para o organismo. Então veja, se eu não tenho vitaminas e minerais, essas enzimas não funcionam. Logo, o metabolismo ele fica prejudicado. Se o metabolismo fica prejudicado, eu consigo pegar a gordura e transformar em energia? Não. Então isso acontece com bastante frequência. E uma outra afirmativa que embasa, que é um mito que você tem que passar fome para emagrecer, é que quando nós calculamos esse planejamento dietético, nós pensamos em refeições que são nutricionalmente ricas. Ou seja, você vai ter carboidrato, proteína, lipídio, vitaminas e minerais nessas refeições. E essas refeições elas costumam ser muito volumosas. Então vamos pensar num exemplo aqui. Imagina uma refeição que você tem 2 pedaços de pizza. Esses 2 pedaços de pizza, quando somados, quando a gente vai pesar eles somam 200 gramas. E quando a gente vai ver a quantidade de calorias que esses 2 pedaços de pizza têm, eles vão ter aproximadamente 500 e 600 quilocalorias. Então, 2 pedaços de pizza de qualquer sabor que você imaginar, aqueles 2 pedaços bem caprichados, de 200 gramas, eles podem ter aproximadamente 500 e 600 quilocalorias. Isso numa refeição que não seria saudável, que não seria adequada. Quando a gente vai pensar numa outra refeição, que é uma refeição mais equilibrada nutricionalmente falando, nós podemos nos servir de um prato de salada com alface, tomate, rabanete, mais 120 gramas de arroz integral, mais 120 gramas
de purê de mandioquinha, mais 80 gramas de feijão cozido, só os grãos, mais 100 gramas de filé de frango. Se a gente for pesar essa segunda refeição, nós vamos ter 700 gramas de comida. Ou seja, o montante final, o volume final dessa refeição é muito maior do que aqueles 2 meros pedaços de pizza. E a densidade energética desses mesmos 700 gramas de comida é de 560 quilocalorias aproximadamente. Então nós temos aqui duas refeições. Uma com 200 gramas e 560 quilocalorias e outra refeição com 700 gramas e os mesmos 560 quilocalorias. E aí eu te pergunto, qual delas você vai comer mais e qual delas vai fazer você emagrecer? É óbvio que a refeição número 2 ela vai te ajudar com o seu objetivo. Então é um mito de que você tem que passar fome se você quiser emagrecer. O mito número 2 é de que você tem que parar de comer fruta, que você não pode comer fruta, porque na fruta tem açúcar. Então se você quer emagrecer, você tem que parar de comer fruta. Isso é um mito e dos bem falsos, assim, dos bem chulé mesmo. O que acontece aqui, pessoal, é que as frutas são ótimas fontes de vitaminas e minerais que vão ajudar a regular o seu metabolismo energético, aquelas enzimas que a gente acabou de mencionar, e também as frutas são riquíssimas em fibras que ajudam a regular o seu intestino e até mesmo a sua microbiota intestinal. Então não tem nada a ver esse negócio de você ter que tirar frutas aí das suas refeições. Ah, Jeff, mas mesmo a manga eu posso comer? Sim, você pode comer a manga é riquíssima nutricionalmente falando. Uma recomendação que você pode seguir aí para não pecar na quantidade de frutas, verduras e legumes é comer de 3 até 5 porções aí desses alimentos ao longo do seu dia, que você não vai estar fazendo nada de errado e você vai conseguir emagrecer. O mito número 3 é de que se você quiser emagrecer, você tem que fazer exercício aeróbio ou cardio, como o pessoal fala aí nas academias. E isso não passa de um mito. De fato, o exercício aeróbio ele tem ali as suas vantagens e também as suas desvantagens, mas o exercício anaeróbio, como por exemplo a musculação, que é o exercício de força, esse tipo de exercício também é capaz de fomentar, de ajudar você a emagrecer. É claro que esse exercício tem que ser prescrito ali por um profissional de educação física apto, mas é um mito de que só o exercício aeróbio faz emagrecer. A musculação ela também ajuda no emagrecimento. O que é importante você saber? Que o nosso corpo ele não foi feito para fazer isso que eu estou fazendo agora, de ficar sentado, de ficar parado. O nosso corpo foi feito para se movimentar, o nosso corpo foi feito para se mexer. Então se você vai fazer exercício aeróbio, vai fazer bike, se você vai fazer uma luta, se você vai fazer musculação, crossfit ou uma dança, não importa. O que importa é o seu corpo estar em movimento e é claro que esse exercício físico te dá prazer também. O mito número 4 é: se você quiser emagrecer, você tem que tomar suplementos, seja proteína, whey protein, seja termogênicos, enfim. Isso não é verdade. O que acontece aqui é que os suplementos são ferramentas nutricionais. O que eu quero dizer com ferramenta nutricional? Eu quero dizer que se nós não conseguimos contemplar um determinado nutriente através da alimentação, aí sim nós podemos entrar com os suplementos. Por exemplo, uma estratégia bastante comum e bastante eficiente para o emagrecimento é aumentar o aporte de proteínas da nossa alimentação. Só que muitas vezes conseguir tanta proteína através da alimentação pode ser um pouco difícil. Afinal de contas, se você pensar no preço da proteína, por exemplo, da carne, ou então até mesmo se você pensar na composição dos alimentos, em que você tem a proteína massa, você também tem gordura, acaba sendo um pouco inviável. De uma maneira prática, imagina que eu vou fornecer 5 bifes para uma pessoa. Isso pode ser caro. Esses 5 bifes, além deles terem proteína, nós vamos ter gordura e colesterol. Isso pode prejudicar a alimentação da pessoa. Mas, ao invés de fornecer esses 5 bifes para a pessoa, eu posso pensar em fornecer apenas 2 bifes e o restante das proteínas através de um suplemento, em que eu sei que eu só vou ter proteínas, mas não vou ter gorduras nem colesterol. Então veja como eu estou utilizando o suplemento de uma maneira estratégica e como se fosse uma ferramenta nutricional.
Os suplementos, resumindo, os suplementos, eles podem ser utilizados dentro de um programa de emagrecimento? Podem. Existe uma obrigatoriedade na sua utilização? Não, não há uma obrigatoriedade. E aí entram até os termogênicos. O que acontece? Como que eu acabo trabalhando aqui no consultório? Eu consigo os objetivos única e exclusivamente através da alimentação, e quando eu vejo que eu atingo um certo platô com os meus pacientes, aí sim eu utilizo alguns termogênicos ali para otimizar a perda de peso desses pacientes. Mas o recado é que isso é um mito de que você precisa sempre desses suplementos. E o quinto e último mito é o mais polêmico do que essa minha blusa de vô. É muito polêmico, é um pouquinho quentinha essa blusa, é da hora. É muito polêmico esse quinto e último mito, que é que você tem que cortar os carboidratos. Você não pode comer carboidratos se você quiser emagrecer, e isso não passa de um mito. Uma frase bastante popular dentro da fisiologia do exercício, dentro aí do contexto de emagrecimento é: a gordura queima numa chama de carboidratos. Olha só que filosófica que é essa frase. Sim, se você quiser queimar gorduras no seu corpo, você vai precisar dos carboidratos, sim. Por quê? Se a gente for estudar o nosso metabolismo energético, quando você começa a queimar essas gorduras, existem moléculas que sustentam essa queima de gorduras, que elas são oriundas dos carboidratos. Se você não tiver carboidratos no seu corpo, você vai buscar essas moléculas lá nos aminoácidos que constituem as proteínas. E sabe o que as proteínas estão constituindo? O seu muque. Então você acaba queimando gordura às custas de massa magra, e obviamente isso não é interessante para ninguém. Então você não deve tirar os carboidratos da sua alimentação se você quiser emagrecer. Aí você deve estar pensando: ah, Jeff, mas eu parei de comer carboidratos e de um dia para o outro eu já perdi 2 quilos. Você perdeu 2 quilos, mas você não emagreceu 2 quilos. O que aconteceu com você é que você acabou desidratando. Se a gente for ver cada grama de carboidrato que nós conseguimos estocar no nosso corpo, nós estocamos outros 3 gramas de água. Um indivíduo do gênero masculino de aproximadamente 1,80 m, 80 kg e que consome ali carboidratos, não de uma maneira exacerbada, mas de uma maneira razoável, essa pessoa consegue estocar no corpo dela aproximadamente 500 gramas de carboidrato. Veja, se a cada 1 grama de carboidrato eu estoco 3 gramas de água, eu estou guardando 500 gramas de carboidrato no meu corpo e outros 1.500 de água. Se eu parar de comer carboidrato, o que vai acontecer é que eu vou perder 2 quilos. Então é isso que acontece quando você tira o carboidrato. Você vê que na balança você diminui o seu peso de um dia para o outro. Beleza, pessoal? Pessoal, falei para vocês 5 mitos sobre emagrecimento. Eu só vou te pedir uma coisa: não esquece de deixar o like nesse vídeo, que você me ajuda demais. É tipo uma esmola mesmo. Não esquece de deixar o like. Se você quiser, se inscreve no canal, que são ao menos 3 vídeos por semana sobre nutrição, nutrição esportiva, suplementação e o que mais vocês quiserem discutir. E é claro que é muito legal você ativar o sininho para que você não perca nenhum desses vídeos. Beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou deixar aqui do lado outros 2 vídeos para vocês e também o botãozinho para se inscrever. Vai que você se esquece.